de agosto, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana. Rosânia. Hoje nós vamos ler Jeremias, do capítulo 10 ao capítulo 13. Capítulo 10. A idolatria e a verdadeira adoração. Povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas nos céus, mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista, com as suas ferramentas, faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos, para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar, são como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados, porque não podem andar. Não tenham medo deles. Não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não te respeitará, ó Rei de todas as nações? Tu mereces todo o respeito. Não há ninguém como tu, entre todos os sábios das nações. Todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhes ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artista. Seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Hino de louvor a Deus. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria ele criou o mundo e com a sua inteligência estendeu o céu, como se fosse uma coberta. Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida. Não valem nada, são uma tapiação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. O povo será expulso da sua terra. Moradores de Jerusalém, a cidade está cercada pelos inimigos. Peguem as suas trouxas, porque agora o Senhor vai jogar vocês para fora desta terra, a fim de que venham a ter juízo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O povo de Jerusalém grita: estamos gravemente feridos. As nossas feridas não querem sarar. E nós pensávamos que podíamos aguentar estas coisas. As nossas barracas estão destruídas e as cordas que as seguravam arrebentaram. Os nossos filhos partiram, foram todos embora. Não sobrou ninguém para armar as nossas barracas de novo, e não há ninguém para colocar as cortinas. Eu respondi: as autoridades são tolas, não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram e o nosso povo foi espalhado. Escutem, acabam de chegar notícias. Há uma grande agitação num país do norte. O seu exército vai fazer com que as cidades de Judá virem um deserto, um lugar onde vivem os lobos. Jeremias ora em favor do seu povo. Ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Ó Senhor, corrija o nosso povo, mas não seja duro demais, não nos castigue quando estiveres irado, porque aí acabarias com toda a nossa gente. Derrama a tua ira sobre as nações que não te adoram, sobre os povos que te rejeitam, pois mataram a nós, os descendentes de Jacó, e arrasaram o nosso país. Jeremias e a aliança. O Senhor Deus me disse: preste atenção nas palavras desta aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei todas as pessoas que não obedecer às palavras desta aliança. Esta é a mensagem da aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte: se me obedecerem e fizerem tudo o que eu mandar, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Assim cumprirei as promessas que fiz aos seus antepassados, a promessa de lhes dar a terra boa, rica e que agora é de vocês. Eu disse: é verdade, ó Senhor. Então Deus continuou:
Vá até as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém e anuncie ali esta minha mensagem. Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança e que as cumpram. Quando tirei os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecessem às minhas palavras, e tenho continuado a avisar o povo até hoje, mas eles não ouviram nem obedeceram. Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mau como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso eu os castiguei com todos os castigos que estão escritos na aliança. O Senhor Deus ainda me disse o seguinte: ó povo de Judá, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém estão se revoltando contra mim. Voltaram a cometer os mesmos pecados dos seus antepassados, que não quiseram fazer o que eu havia mandado, e andaram adorando outros deuses. O povo de Israel e o povo de Judá quebraram a aliança que eu fiz com seus antepassados. Por isso eu, o Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles, e eles não escaparão. E quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Aí o povo de Judá e os moradores de Jerusalém vão pedir socorro aos deuses a quem vive oferecendo sacrifícios. Mas quando a desgraça chegar, esses deuses não poderão salvá-los. O povo de Judá tem tantos deuses quanto são as suas cidades, e para oferecerem os vergonhosos sacrifícios ao deus Baal, os moradores de Jerusalém levantaram tantos altares quantas são as ruas da cidade. Jeremias, não ore a mim por este povo, nem me peça nada em favor dele. Quando eles estiverem em dificuldades e me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor disse também: o povo que eu amo está praticando o mal. Que direito eles têm de vir ao meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça, fazendo promessas e oferecendo sacrifícios de animais? E será que então vão ficar contentes? Uma vez eu os chamei de oliveira verde, carregada de belas azeitonas, mas agora, com o estrondo de trovão, vou pôr fogo nas suas folhas e quebrar os seus ramos. Eu, Senhor Todo-Poderoso, plantei Israel e Judá, mas agora eu os estou ameaçando com um desastre. Eles mesmos fizeram cair sobre si esse desastre, porque fizeram o mal e me provocaram oferecendo sacrifício a Baal. O plano para matar Jeremias. O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias, para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo, Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que se continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. Então o Senhor Deus Todo-Poderoso disse a respeito deles: eu os castigarei. Os seus moços serão mortos na guerra, e os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles quando chegar a desgraça que eu vou mandar cair sobre o povo de Anatote. Capítulo 12. Jeremias faz perguntas a Deus. Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os planta e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro. Separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra que dizem: Deus não vê o que estamos fazendo. Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente
seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. Deus fica triste com o seu povo. O Senhor disse: abandonei o meu povo e rejeitei a nação que escolhi. Entreguei o povo que eu amo nas mãos dos seus inimigos. O meu povo escolhido virou contra mim como um leão na floresta. Eles gritaram contra mim, e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado, e todos os lados por gaviões. Venham, animais selvagens, venham tomar parte da festa. Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uvas. Pisaram os meus campos e fizeram da minha linda terra um deserto. Arrasaram a terra, e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Em todos os morros do deserto apareceram homens para assaltar os outros. Eu mandei a guerra para destruir o país inteiro. Ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos. Trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. Os povos vizinhos de Israel. O Senhor Deus disse: agora vou falar sobre os vizinhos maus de Israel que arruinaram a terra que eu dei ao meu povo. Levarei essa gente para longe das suas terras, como se fossem plantas arrancadas, e tirarei o povo de Judá do meio deles. Mas, depois de levá-los para longe, terei pena deles e trarei cada nação de volta para a sua terra, para o seu país. Eu quero que eles aceitem de todo o coração a religião do meu povo. Quero que aprendam a dizer: juro pelo Senhor, o Deus vivo. Assim como no passado eles ensinaram o meu povo a jurar pelo Deus Baal. Se fizeram isso, eles também farão parte do meu povo e terão sucesso. Mas eu arrancarei pelas raízes e destruirei completamente qualquer nação que não quiser obedecer. Eu, o Senhor, falei. A roupa estragada. O Senhor Deus me mandou comprar uma roupa de baixo, isto é, um calção novo, e vesti-lo, mas disse que eu não lavasse antes. Eu fiz o que o Senhor mandou, comprei o calção e vesti. Aí o Senhor falou comigo outra vez. Ele disse: vá até o rio Eufrates e esconda o calção num buraco na rocha. Eu fui e o escondi perto do rio Eufrates, como o Senhor havia mandado. Algum tempo depois, o Senhor me disse que voltasse ao rio e apanhasse o calção que ele havia me mandado esconder ali. Voltei lá, procurei e achei o lugar onde havia escondido, mas o calção tinha apodrecido e não prestava mais. Então o Senhor me falou de novo. Ele disse: é assim que eu vou destruir o orgulho do povo de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses. Por isso vão ficar com essa roupa que não presta mais para nada. E assim como o calção fica bem justo na cintura, eu gostaria que todo o povo de Israel e de Judá ficasse bem perto de mim. Eu queria que eles fossem o meu povo para darem louvor e glória ao meu nome, mas eles não quiseram me obedecer. A jarra de vinho. Deus me disse: Jeremias, fala ao povo de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo: toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Eles vão dizer que sabem muito bem que toda jarra de vinho deve ficar bem cheia. Diga-lhes então que eu, o Senhor, vou encher de vinho o povo desta terra até que todos ficam bêbados. Os reis que são descendentes de Davi, os sacerdotes, os profetas e todo o povo de Jerusalém. Então quebrarei todos, tanto os velhos quanto os jovens, como se quebram os jarros que são jogados uns contra os outros. Destruirei essa gente sem dó, sem piedade e sem misericórdia. Orgulho e castigo. Povo de Israel, é Deus quem está falando. Sejam humildes e prestem atenção. Confesse os seus pecados ao Senhor, seu Deus, antes que Ele faça vir a escuridão, e no escuro vocês tropecem nas montanhas. Vocês esperam a luz, mas Ele a mudará em sombras escuras. Ele a transformará em profunda escuridão. Se vocês não prestarem atenção, eu chorarei em segredo por causa do seu orgulho. Chorarei amargamente, derramarei lágrimas, porque o povo de Deus foi levado como prisioneiro. Deus me disse mais isso. Diga ao rei e à mãe do rei que desçam dos seus tronos, porque as suas lindas coroas caíram da sua cabeça. As cidades da região sul estão cercadas pelos inimigos, e ninguém pode chegar lá. Todo o povo de Judá foi levado prisioneiro, foram todos levados para fora do país.
Olhe, povo de Jerusalém, os inimigos vêm vindo do norte. Onde estão as pessoas que foram entregues para que vocês cuidassem delas? Onde está o povo que é o seu lindo rebanho? O que é que vocês vão dizer quando aqueles que vocês pensavam que eram seus amigos forem colocados acima de vocês como seus governadores? Vocês vão sentir dores como a mulher que está dando à luz. Jerusalém, você pode perguntar a você mesma: por que aconteceu isso comigo? Por que arrancaram as minhas roupas? Por que abusaram de mim? Então fique sabendo que é porque os seus pecados são muitos. Por acaso um homem preto pode mudar a cor da sua pele, ou um leopardo tirar as suas manchas? Se isso fosse possível, vocês que só sabem fazer o mal também poderiam aprender a fazer o bem. Deus os espalhará como a palha que voa quando sopra o vento no deserto. O Senhor Deus disse que esta será a recompensa de vocês. É isso que vão receber, porque vocês o esqueceram e confiaram em falsos deuses. Deus mesmo arrancará as roupas de vocês e os fará passar vergonha. Deus tem visto vocês fazendo coisas que ele detesta, como um homem que anda atrás da mulher do seu vizinho, como um cavalo que procura a égua. Assim vocês vão atrás de deuses pagãos nas montanhas e nos campos. O povo de Jerusalém está condenado. Quando é que vocês vão se purificar? Eita, meu Deus. Forte. Eu quero falar um pouquinho do capítulo 10 aqui, do que o Senhor fala no verso 2, no versículo 2. Ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Eu quero falar um pouco sobre essa questão dessa mistura, sabe? Da mistura do cristão com o não cristão. Dentro do sentido de que precisa-se haver uma diferença. Precisa-se haver uma distinção. O cristão tem que fazer a diferença, né? E é isso que o Senhor está falando aqui através do profeta Jeremias. O povo de Israel, escuta a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Então eu vejo muitas vezes na nossa atualidade, eu acredito que esse sempre foi um desafio para a igreja, dentro do conceito atual em que nós estamos inseridos. A gente conhece quais são os desafios nesse momento. Mas eu acredito que as igrejas de outras épocas, elas também tinham essa dificuldade. Por exemplo, a gente vê Paulo, né, na carta aos Coríntios, falando sobre a questão da carne que era sacrificada a ídolos. Imagine que dentro da cidade de Corinto, muitos cristãos, eles tinham como negócio os açougues. Né? E os açougues, tinha o açougue que a carne que era vendida era carne oferecida a ídolos, e tinha, obviamente, os açougues cujas carnes que eram vendidas não eram oferecidas a ídolos. Então tinha aquela dificuldade. Eu compro a carne do açougue que não era oferecido a ídolo, compro a carne daquele açougue que era oferecida. Tinha toda aquela questão relacionada aos problemas da época. Então eu quero falar hoje dentro do conceito da atualidade. Aí Paulo diz: olha, se você for comer a carne de oferecida a ídolo, que você não coma aquela carne se a sua consciência te condenar. Né? Porque cada um é acusado pela sua própria consciência. Então Paulo fala isso, e é o interessante que ele traz essa questão relacionada ao: se você for comer e você for escandalizar quem está do seu lado, não come. Então não coma. Tipo assim, né? Não coma. Mesmo que você acha que você pode comer, que a sua consciência não te condena, mas se vai matar o outro, né? Se vai trazer um prejuízo para o outro, então não come. Exato. Então aqui a gente vê no livro do profeta Jeremias, Deus falando dentro do contexto de Jeremias, que Paulo já é um outro contexto, mas ambos os contextos trazem essa questão da não inflamação, não mistura, essa questão de, por mais que nós estejamos no mundo, nós não estarmos contaminados por essas questões mundanas. Quando Malaquias fala, né? Então vocês verão outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Durante muito tempo a gente viu a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve por causa da questão das vestes. Era isso, Por causa dos usos e costumes relacionados às igrejas. Você cortava o cabelo, Exato. Fazia isso, fazia aquilo. Hoje nós estamos em uma época em que a diferença vai além desse estereótipo. Porque muitas vezes a pessoa pode ter um estereótipo,
mas não tem uma atitude, não tem um testemunho. Então aí entra essa situação que Deus está usando Jeremias para falar, não sigam os costumes de outras nações. É muito importante a gente viver nesse mundo sem ser contaminado por esse mundo. E aí? É muito importante. Por quê? Porque a gente termina, de repente, entrando dentro desse mesmo contexto de a mesma linguagem do mundano, a gente começa a usar a mesma linguagem. O mesmo comportamento, as mesmas gírias, o mesmo padrão de mentalidade. É um perigo isso. Quando, às vezes, a pessoa... Eu já vi muito assim, esse comportamento de fulano é quadrado, né? Quadrado, ele é quadrado por ele não querer, às vezes, se comportar realmente como o padrão do mundo, né? Embora ele esteja no mundo. Né? E é muito sério. Se comportar como? Se comportar com o padrão do mundo. Tipo assim, fazer as coisas que o mundo faz e ele dizer, não vou fazer. Tipo assim, em determinados lugares, determinadas situações. Não fazer. Por não fazer. Aí é chamado de quadrado. Exatamente, aí a pessoa é chamada de quadrado. Mas na verdade não é que a pessoa é quadrada, né? Porque é uma decisão que a pessoa faz estando no mundo. E sim, conviver nos lugares onde porque nós somos luz, temos que brilhar, né? No mundo mesmo. Não dá para se esconder dentro de uma casa. Né? Não é um convite a ser alienado, Não né? é um convite a ser alienado, mas é um convite a ser realmente luz, aonde quer que vá. A ser diferente. Mesmo que seja lá nas trevas, num lugar, numa situação. Eu não acho que o que a situação é você deixar de fazer coisas. É você deixar de ir a determinadas situações onde você às vezes é solicitado, onde você pode estar. Mas a diferença é você chegar naquele lugar e ser luz ali. Ali que eu quero ver. Porque ser luz na igreja é muito fácil. É muito fácil você. É muito fácil ali dentro do saleiro você salta todo mundo ali misturado, tudo bem. Agora lá fora. E aí que muitas vezes os cristãos estão errando. A gente está, às vezes, passando por uma situação de não brilhar tanto quanto deveríamos brilhar. É a contaminação. Exatamente. A pessoa, né? É isso mesmo, a contaminação. Você vai lá, vive a situação. A gente pode dar um exemplo muito claro dos 3 amigos de Daniel. Ananias, Misael e Azarias. Que é o nosso ano, estavam né? na Babilônia, mas não se contaminaram na Babilônia. Passaram um bocado, mas não se contaminaram. Foram lançados na fornalha. Viviam ali, né? Não, eles foram lançados na fornalha. Estavam dispostos a perder a própria vida. Mas não se contaminaram. Mas não se renderam ao Porque mundo, sabiam, né, quem eles eram. E eu acho que é aí que está o cerne de muitas coisas. Eu posso ir, o que tem? Pô, é a geração de hoje, o que tem? Fulano quadrado, pra que isso tudo? Né? Deixa eu ir, aí vai, fica por lá. Infelizmente. Ou fica por lá, né? É aquilo que também você fala muito, aquele versículo, né? Não sejais demasiadamente santo. E nem justo. Não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente santo. Por que destruirias a ti mesmo? Né? Eu acho que é mais ou menos assim. Sim, porque o versículo. É aquela coisa de você pender de uma forma de... Não, por exemplo, eu tenho um parente meu que ele não bebe um determinado refrigerante porque ele diz que aquele refrigerante é do diabo, tá? Pois. Então aí é o quê? Eu tô falando de uma tendência muito rígida, né? É o que eu sempre digo, né? Você tem que ser o equilíbrio. O problema hoje mundial e o problema da igreja na terra e dos representantes do nome do Senhor é serem pessoas desequilibradas. Ou é demais para uma coisa ou é demais para outra. E a gente tem que orar muito para que nós tenhamos esse equilíbrio, para poder entrar e sair em qualquer lugar. Não é ser quadrado, é estar em qualquer lugar, mas estar sendo essa pessoa equilibrada na pessoa de Cristo Jesus. E se você tem esse equilíbrio, você entra e sai. Sim, né? em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É por isso que Paulo fala, se você vai comer e não vai te escandalizar, coma. Mas se você vai comer na frente de alguém que vai escandalizar, não coma por causa daquela... Chega em casa, come sozinho lá no teu quarto. Sim. Agora vamos abrir um parênteses aqui, para não parecer também que a gente está falando de uma espiritualidade... hipócrita, não vou fazer na sua frente porque te escandaliza, mas posso fazer. Isso aí já é conversação. Não é isso que a gente está falando. Isso é conversação. Quem mas é porque a gente precisa pontuar. Precisa. Mas quem é inteligente, sabe o que a gente quer dizer. Só não sabe o que às vezes o profeta quer dizer ou alguém quer dizer
quem quer fazer valer o seu ponto. Quer fazer valer o ponto naquilo que acredita. Mas sabe, lá no fundo sabe. Não é isso, na verdade, né? E para mim fica muito claro aqui na palavra que Deus continua nos convidando a estarmos no mundo, mas separados do mundo. Aí eu me lembro de uma ilustração que eu ouvi, que nunca mais esqueci, da corça. Você já viu a corça, por exemplo? Eu já li sobre a corça, acho que não vi. No Rio de Janeiro tem uma lagoa, chama Lagoa Rodrigo de Freitas. É uma lagoa muito bonita, mas muito suja. E nessa lagoa tem muitas corças, muitas corças. Você chega lá, tá cheio de corça, garça, corças, garças. Corça e garça é a mesma coisa? Eu não sei te dizer isso. Eu não sei se eu confundi o nome, eu sei que é garça, aquela que tem umas pernas bem finas, compridas. É parecido com o flamingo, só que é isso. E tem muitas garças lá nessa... É garça, não é corça não, é garça o nome. Tem muitas garças lá nessa lagoa. E aí você vê aquela lagoa suja e aquela garça branca, mas branca. Ah, mas tem um segredinho, né? Só que tem um detalhe, ela tem um óleo na pena Sai dela. da pena. Tem aí um o óleo. barro não agarra, né? Não agarra, sujeira. Ou seja, ela tá lá no meio da lama, que assim somos nós. No mundo. Nós somos essa garça. Nós temos que ser essa garça. Porque nós estamos no meio da podridão do mundo, do pecado, porque o mundo é mau. Né? Hoje mesmo nós estávamos falando sobre isso, né? Oh meu Deus, Jesus podia voltar logo. Venas queimadas. Cada dia que passa o mundo fica mais difícil de se viver. Contrabando de bichinhos, Exato. Essas coisas, a gente ficou triste, né, com então, isso. Assim, inclusive tem até um então, assim, aqui. É interessante porque ela está no meio daquela sujeira, mas ela não fica suja. Assim é o cristão. Ele está no mundo. Mas o óleo do Espírito. Mas o óleo do Espírito Santo não protege ele da sujeira. Com que e ele aí se entra contamine. aquilo que nós estamos batendo nesse ano, o ano de Daniel, que já vem batendo já uns muitos anos na cidade de Fuji. E vemos batendo aí, né? Você pode perceber quando a pessoa ela tem ela não tem esse comportamento, esse relacionamento com Deus, ela fica sem óleo. E aí ela começa a se sujar sem perceber. E fica muito parecido com o mundo. Mistura demais. Aí você já não sabe mais se é crente, se não é. É muito perigoso, que Jesus tem misericórdia de nós. O sangue de Jesus nos cubra. E assim, gente, a enxada é pra mim, tá? Eu tô puxando pra mim, porque quem dera eu receber óleo e mais óleo do Espírito de Deus, porque realmente é difícil viver no mundo. A pastora Lana falou que nós estávamos comentando hoje, aqui em Jeremias 12, versículo 4, por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem, Deus não vê o que estamos fazendo. Ou seja, a gente estava falando hoje, né? A gente está vendo lá Amazonas, né? Sendo destruído, Pantanal sendo destruído, Amazonas também, né? Viu lá, né? Que negócio das árvores, a gente, né? Então, assim, aí hoje a gente estava vendo essa reportagem, vendo realmente a natureza, ela clama, né? Está em dores de parto. Ela está em dores de parto. E assim, fingir que não está vendo, fingir que não está acontecendo é um grande erro e perigoso demais, porque a natureza está gemendo, quanto mais os nossos corações, né? De cristãos, né? Pessoas que estão esperando pela vinda de Jesus. Que possamos, então, entender desse óleo, né? Para nos proteger deste mundo, que possamos estar realmente sim, não só falando que ora, porque falar da boca para fora vai dar nisso, vai dar queda. Mas o comportamento mesmo de fazer vai dar livramento. E esse óleo é para proteger a gente, porque o tempo é mau, é muito ruim, muito difícil. A gente precisa ficar com essa palavra que Salomão escreveu em Eclesiastes. Em todo tempo sejam alvas vossas vestes, e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. É sério, gente. É sério, é muito sério. É muito sério. Que nós sejamos aqui não só duas pessoas lendo a Bíblia, né, como tem muita gente lendo a Bíblia, e graças a Deus por isso, mas que sejamos esse ponto alerta para mim, para nós e também para você, né, para você que está lendo a palavra de Deus junto com a gente. É muito mais sério do que a gente está vendo. Na verdade, o Senhor tem nos guardado, né? Mas realmente estamos num mundo lamacento e o mundo realmente jaz no maligno. Então, cuidado para você não ser contaminado e achar que está tudo certo, está tudo bem, vai que vai. É muito perigoso. E a gente conclui com essa palavra. O que será da igreja se a igreja não tiver mais o papel relevante que ela tem dentro deste mundo, de revelar a Cristo?
Que nós possamos ser esta igreja que revela a Cristo. Que Deus te abençoe. Até amanhã, em Jeremias 14 a 17.